Obrigado a todo você que estava até agora acompanhando a TV Bandeirantes, junto com os donos da bola, e que a partir de agora, até as 2h30 da tarde, fica conosco aqui no RS Acontece. A gente está disponível também no Facebook, facebook.com/BandRS. Olha, o inverno não quis ir embora, mas a primavera chegou às 10:05 da manhã. Mesmo que a temperatura fosse de apenas meio grau positivo, lá em São José dos Ausentes, e em torno de 1 grau em dezenas de cidades gaúchas. A expectativa é de 3 meses com chuva acima da média, especialmente nesse mês de outubro. No programa de hoje nós vamos para a rua e conviver um pouco com as atividades que são estimuladas por uma estação com luz solar e temperatura em geral bem mais agradável que é vivida nesses 3 meses de inverno que passaram. Você vai ver isso daqui a pouco aqui no RS Acontece e vai ver também. 24 horas, expectativa em Novo Hamburgo para o fim do uso de contêineres para presos na cidade. O prazo dado pelo Tribunal de Justiça deve vencer amanhã. Inclusão. Na semana em que se comemora o Dia do Surdo, uma missa celebrada na língua brasileira dos sinais celebra também a inclusão. Tudo tem. Projeto social em um dos bairros mais esquecidos do Rio Grande do Sul devolve autoestima aos moradores. Estou esperando sua mensagem na nossa transmissão também pelo Facebook da Band. Olha, amanhã foi fria e a primavera chegou presenteando os moradores de Porto Alegre com um belo dia de sol e depois, ao longo da manhã, uma temperatura mais amena. Muita gente foi para as ruas aproveitar a segunda-feira e celebrar a chegada da estação mais colorida do ano. Céu azul, sol e temperaturas agradáveis deram as boas-vindas à estação mais bela do ano em Porto Alegre. O dia estava convidativo para um passeio no parque. Essa família aproveitou para brincar com a Júlia, de 2 anos, em meio à natureza. Muito melhor para poder aproveitar o dia com ela, já que a gente passa às vezes tanto tempo em casa no inverno. Agora com um dia desse é ótimo para aproveitar com ela. No inverno é frio, é chuvoso, primavera é lindo, sai flores, sai plantas, é tudo verde, tudo lindo, tudo colorido, tem bastante sol, é ótimo para aproveitar. A primavera é famosa por ser a época das flores. Esse professor de botânica explica que as condições favoráveis neste período proporcionam florescimento. As plantas passam por um período de temperatura mais baixa, que é o inverno, e isso torna elas mais sensíveis às alterações associadas à primavera. Então, entre essas alterações, as mais importantes são o aumento do número de horas de luz, o aumento do comprimento do dia e o aumento da temperatura. Então, esses sinais são importantes para as plantas perceberem a primavera. Então, são formados sinais químicos, hormônios específicos nas folhas e nas regiões onde as flores vão se formar. E isso coopera no sentido de induzir o florescimento. Só que tem vezes que as plantas se enganam com a mudança nas temperaturas e acabam florescendo ainda no inverno. Quando a gente tem uma sequência de dias com uma temperatura mais elevada no meio do inverno, ou ainda no que seria a fase característica do inverno, as plantas, vamos dizer assim, se enganam, elas computam esse dado como se fosse o início da primavera e acabam florescendo antes. Isso, obviamente, tem um impacto negativo, normalmente depois vem uma geada, alguma coisa assim na sequência, as flores caem e a planta tem que reestabelecer essas flores. Para Camila, a chegada da primavera é um período muito especial. É nessa estação que o primeiro filho vai nascer. E ela foi presenteada logo no primeiro dia, uma linda manhã, para fazer as fotos de gestante. Tem que aproveitar, né? E é um momento marcante na gravidez também, né? Porque a gente registra tudo e aproveita que o dia tá bom também. Para Anderson, o clima da primavera deixa as fotos ainda mais bonitas. Normalmente as mamães gostam muito de flores, de cores, e a primavera é sempre essa época de muito sol, é mais fresquinho, ainda não é calor do verão, né? E tem flores, tem a luz do sol bonita também, de manhã, de tarde. É bem legal fazer na primavera. Eliane estava encantada com as flores deste jardim. Com o celular em mãos, fez várias fotos. Ela adora admirar os dias durante a primavera. Eu acho que primavera, o sol, o calor é vida, né? Isso traz pra gente uma renovação. Renova a partir do inverno, quando a gente fica recolhido em casa, então te dá vontade para sair, passear. Que foi o que eu fiz hoje, eu saí para passear, para aproveitar o dia lindo que está hoje, o sol, né, num parque bonito como esse daqui. Diferentes cores, formatos e espécies.
Nas ruas, praças e parques de Porto Alegre, muitas flores embelezam o olhar de quem passa pela cidade. Marcela veio da Argentina fazer intercâmbio na capital e se encantou ao encontrar tanta natureza. Gostei muito, tem muito verde também, que eu achava que não ia encontrar, né? Mas tem verde, tem flores e eu acho que está bem cuidado também. Esse último parque aí é lindo, né? O jardim ali da hidráulica do Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Mandar um abraço para o Cláudio, que está nos acompanhando lá em Camaquã, e o Rote, que está nos lembrando que dia 22, ontem, portanto, né, foi o dia do Paradesporto. Aliás, sobre a atividade esportiva, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos voltar a circular pelos parques da cidade com a Karine Flores. Sobre um dos parques, foi renovada por mais um ano a parceria da adoção da Orla Moacir Scliar com a empresa Uber do Brasil Tecnologia. Cerimônia de assinatura ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal e contou com a presença da diretora-geral da Uber no Brasil, Cláudia Woods. O prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou a renovação da concessão. A empresa responde pela manutenção do paisagismo, limpeza, recolhimento do lixo, limpeza dos banheiros e também vestiários, além da manutenção da pavimentação do local. O contrato prevê a zeladoria da Praça Júlio Mesquita, da rótula do gasômetro e a rótula das cuias, além do canteiro central da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Como contrapartida, a Uber pode fazer a divulgação publicitária da marca em trechos da orla. Você vê aí, é um sucesso todo final de semana. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre segurança pública. Presos que estão em contêineres em Novo Hamburgo podem ser soltos amanhã. Até já. Menos 2 atropelamentos com morte foram registrados neste final de feriado, aqui no Rio Grande do Sul. Em Tio Hugo, próximo ao Planalto Gaúcho, um homem de 53 anos foi atropelado por 2 carros da BR-386. Os 2 veículos viajavam em direção ao interior. Os motoristas alegam que a vítima atravessou a via de forma repentina. Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, um ciclista foi atropelado ao tentar atravessar a RS 400, na altura do quilômetro 5. A vítima foi identificada como Cláudio Lopes Ferreira. A idade, no entanto, não foi revelada. Servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família protestam durante audiência pública na Câmara Municipal. Na última semana, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a demissão de todos os 1.840 servidores do IMESF. A determinação se deve a uma decisão judicial que extinguiu a Fundação Pública de Direito Privado. O repórter Jonathan Bittencourt tem outras informações. Acontece nesse momento uma audiência pública para discutir sobre o processo de extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, que é responsável pela gestão da atenção primária da saúde na capital gaúcha. O Supremo Tribunal Federal considerou essa instituição como inconstitucional. Por conta disso, a Prefeitura já iniciou o processo de desligamento dos 1.870 funcionários que cumprem aviso prévio. Deve durar um pouco mais de 30 dias este período. Importante destacar, são muitas pessoas que estão aqui do lado de dentro, também fazendo uso da palavra, sindicalistas, representantes da categoria médica e da área da saúde, vereadores, a própria Secretaria Municipal de Saúde da capital esteve aqui representada. Se a gente pode perceber do lado de dentro uma grande movimentação de funcionários do IMESF, do lado de fora ainda mais. Protestos acontecem em frente aos portões da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Uma observação importante, ao todo 59 postos, pelo menos, estiveram fechados nesta segunda-feira. Nesse momento que a gente entende vulnerabilidade dos trabalhadores e tal, começa a surgir soluções mágicas. E não existe solução mágica para esse caso. É uma lei que é inconstitucional, a gente tem que terminar com o IMESF, porque foi assim que o Supremo definiu. Não há como ficar colocando esses trabalhadores para dentro, porque eles fizeram um processo público para essa seleção do IMESF. Então, o que a gente está apresentando, que a Secretaria está apresentando, é uma proposta de um novo modelo, um modelo que não incorra nos mesmos erros do passado, que aconteceram várias vezes, que seja um modelo mais definitivo. A ideia é chamar a atenção para que politicamente a gente possa sentar com a Prefeitura e oferecer soluções que existem para esse problema.
Novamente, o que aconteceu aqui foi uma grande dificuldade que a Prefeitura costuma ter de tomar as decisões sem chamar as bases, sem chamar os trabalhadores, sem chamar a população. Esse é o grande problema que a gente vê em todos esses atos, porque nós criamos problemas que poderiam não ter sido criados se corresse antecipadamente e se buscasse uma solução em comum acordo. O que disse o presidente do Simers, Marcelo Matias, está coberto de razão aí nesse processo. Né? Faltou um pouco de diálogo nessa decisão e tem uma proposta que está em andamento na Câmara da criação de uma fundação pública, já com apoio de pelo menos 19 vereadores. Me parece que a Prefeitura ganharia se ao menos abrisse um canal para o diálogo, ao invés de fazer a demissão sumária desses 1.840 servidores. E antes dessa sessão, uma situação inusitada, que foi flagrada por uma servidora da Secretaria Municipal da Saúde, a Diane Moreira do Nascimento. Uma fotografia, você vê aí no alto da cerca da Câmara Municipal, o líder do governo, Mauro Pinheiro, que para conseguir entrar no prédio, em razão do protesto, precisou pular a cerca de acesso até o Palácio Aloysio Filho. Pinheiro disse que não poderia esperar, porque ele, como líder do governo, não podia ficar de fora dessa decisão, ou seja, acabou precisando pular a cerca o vereador da rede, Mauro Pinheiro, para participar dessa audiência pública, como disse o Jonathan, ocorre no plenário da Câmara Municipal. A Polícia Civil esclareceu hoje a morte de 2 transexuais em Santa Maria. Os 2 crimes ocorreram no último dia 7. Vamos até a Rádio Membuí saber dos detalhes do que foi apresentado pelos policiais. Tiago Nunes, uma boa tarde, Tiago. Boa tarde, é verdade. A Polícia Civil de Santa Maria convocou hoje uma entrevista coletiva para esclarecer esses 2 assassinatos que foram cometidos, por 3 pessoas no último dia 7 de setembro aqui em Santa Maria. Inclusive, a Polícia Civil classificou o dia 7 como o dia mais violento do ano, porque foram 3... E também o delegado Gabriel Zanella, que é da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, convocaram essa coletiva e deram os detalhes dos crimes. As vítimas foram Caroline Dias, morta com um tiro nas costas, na esquina das ruas Presidente Vargas e Borges de Medeiros, local de grande movimento aqui em Santa Maria, e também Nemer da Silva Rodrigues, que foi no bairro Tancredo Neves, aqui na cidade. A polícia esclareceu logo de cara que os 2 crimes não têm relações, esses crimes não foram cometidos pelas mesmas pessoas, e inclusive a polícia citou que não tem também relação com homofobia esses 2 assassinatos aqui na cidade. Pois é, Tiago, o que havia justamente era uma dúvida se tinha ou não relação entre os crimes. Agora isso está resolvido, não tem nenhum vínculo entre os 2 episódios da morte de 2 transexuais aí em Santa Maria, é isso, né? Exato, a polícia esclareceu logo no começo da coletiva que esses 2 crimes não tiveram vinculação, inclusive, o primeiro crime, onde Caroline Dias, de 27 anos, acabou assassinada. Uma semana depois, no sábado, a polícia conseguiu deter o suspeito de 19 anos, ele foi preso em flagrante e, inclusive, foi o crime mais complexo, segundo a polícia, para ser resolvido. Imagens de câmeras de segurança acabaram flagrando a ação e esse crime foi cometido devido a uma tentativa de estupro. Segundo a polícia, o suspeito de 19 anos, que havia sido solto, ele conseguiu liberdade condicional um dia antes, cometeu esse crime e ele acabou tentando, primeiro, um programa com a vítima, não obteve sucesso, voltou, tentou uma tentativa de estupro, a vítima fugiu e no momento que ela está fugindo, é alvejada pelas costas. E o segundo crime que ocorreu foi a vítima de 37 anos, Nemer da Silva Rodrigues. 2 jovens de 18 anos cometeram esse crime e, segundo a polícia, a motivação foi um capacete que a vítima pediu de volta para esses 2 jovens. Eles devolveram o capacete e, a partir daí, deram uma volta com a vítima e acabaram assassinando também aqui em Santa Maria. Esses 2 jovens foram indiciados por homicídio qualificado com 3 qualificadoras, motivo fútil, meio cruel, já que a morte foi com 13 facadas e recurso que dificultou a defesa da vítima. O primeiro crime, o jovem de 19 anos, foi indiciado por homicídio qualificado pela Polícia Civil de Santa Maria. Inclusive, quando ele foi detido em casa, ele estava com uma arma embaixo do travesseiro. Nossa. Tiago Nunes, nosso colega repórter da Rádio Membuí, obrigado por estar conosco aqui no RS Acontece. Um bom trabalho para você por aí. Obrigado.
Obrigado, Tiago. Olha, vamos seguir falando de segurança ainda. Presos que ficam em container e cela no pátio do Instituto Penal de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana, mais precisamente no Vale do Cinto, pode ser que sejam libertados amanhã. Isso porque a Justiça do Rio Grande do Sul concedeu um habeas corpus que suspende o uso dessas estruturas com base no pedido da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que alega, entre outros pontos, violação de direitos humanos. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o defensor público, Mário Rengertz, que está conosco aqui no estúdio. Doutor Mário, obrigado por estar com a gente. Para que fique claro, qual é o papel, o que deseja a Defensoria Pública nesses episódios, doutor Mário? Boa tarde, André. Boa tarde a todas e todos. Veja, a Defensoria Pública mantém o seu dever constitucional de zelar pelo cumprimento da lei pela Constituição Federal. Então, em suma, o que se pede é que as pessoas presas cumpram sua pena ou fiquem presas pelo período da prisão preventiva em casas prisionais, em locais adequados para a permanência de pessoas. Veja, o que se precisa em um local para que pessoas fiquem presas? Se precisa de um local para as pessoas dormirem, se precisa de aeração, se precisa de um mínimo de condições térmicas, se precisa de segurança e se precisa de local, inclusive, para que os presos realizem suas necessidades fisiológicas. Um banheiro, né? Um banheiro. Em Novo Hamburgo foram implementados containers, algo que não existe no ordenamento jurídico, essa previsão legal, essa possibilidade de colocação, sem as mínimas condições à permanência de pessoas. Se houvesse um banheiro, uma condição de ventilação, isso seria possível de utilização desse espaço? A decisão do Tribunal de Justiça, inclusive num voto muito bem fundamentado do desembargador, que chegou a fazer uma referência, inclusive, de que em Auschwitz tinha espaço para as pessoas dormirem. Veja só. Não veda exatamente, não entra no mérito sobre se pode ou não utilizar containers. Não há previsão legal, mas não se entra nesse mérito. A gente tem imagens aí, doutor Mário, dos containers, só que nós, quando fomos fazer a imagem lá, só se pôde fazer da parte externa. Eles não têm nenhuma condição interna, não tem uma cama? Não, nada, absolutamente nada. São espaços pequenos, aproximadamente, se não me engano, 16 metros quadrados, para 16 pessoas presas, 16 pessoas. Ou seja, não tem um metro quadrado para cada um. E olha lá, não tem cama, não tem banheiro, não tem janela, não tem nenhum tratamento térmico, é uma lata, e as pessoas estão ficando 15, 20 dias lá, sem banho, sem a possibilidade de tomar banho, sem possibilidade de pegar sol. O local em que faziam as necessidades era ali, naquele mesmo espaço, em um cantinho, não dá para chamar de banheiro. O senhor aceita chimarrão? Aceito, por favor. Deixa eu aproveitar para lhe perguntar, enquanto o senhor toma o mate aí. Eu estava lendo no Jornal da Cidade, lá de Novo Hamburgo, no Jornal NH, que dizia o seguinte, que a partir de amanhã, então logo seja notificado o juiz da Vara de Execuções Criminais locais, poderão estar nas ruas homicidas, presos perigosos, enfim, criminosos de todo tipo. Essa defesa, porque aí critica-se o trabalho da Defensoria nesse processo, né? Ou seja, isso é causa ou efeito? Veja, uma das preocupações da Defensoria Pública na impetração desse habeas corpus, desse agravo em execução, foi justamente a segurança pública. Lá em dezembro, quando nós manejamos esse recurso, nós dissemos, o local não é seguro, além de tudo, os containers não são seguros, tem um risco sério de fuga. E tendo fuga, ali em Novo Hamburgo, do outro lado da rua, tem residências, tem pessoas andando. Dito e feito, 9 pessoas fugiram desses containers há 9, 10 dias atrás. Imagine o risco das pessoas, tanto para os presos quanto para as pessoas. Nós noticiamos aqui e dos 9, se não me engano, só 4 ou 5 foram recapturados. E você imagina, se há um confronto ali nessa fuga, pessoas inocentes poderiam ser atingidas. Então, o que se busca é que as pessoas presas sejam encaminhadas para casas prisionais e não fiquem nesses locais que não dão a mínima condição de segurança, sequer para o entorno, para as pessoas que residem ali naquela região e que trafegam. Tem outras ações semelhantes a essa em tramitação aqui no estado do Rio Grande do Sul, delegado Mário? Sim, nós também questionamos a colocação de pessoas em viaturas. Que foi o caso aqui de Porto Alegre, que nós já tratamos. Porto Alegre, toda a região metropolitana, Canoas, né? Litoral do estado. Então, o que a Defensoria Pública quer? Que pessoas presas fiquem em presídios, não em viaturas, não em containers e não em celas de delegacia de polícia. Até para que a própria polícia possa fazer o trabalho de segurança pública. Veja, tanto nos containers, quem estava fazendo a segurança não era a SUSEP. A SUSEP tinha alertado, inclusive, o Estado, nós juntamos isso, de que era perigoso colocar containers dentro do Instituto Penal de Novo Hamburgo. Você coloca presos não triados dentro de um presídio, o risco de confronto é terrível. Agora, no norte do país, nós vimos em um desses locais onde havia containers, um massacre, diversas pessoas morreram.
E aí pode morrer preso, pode morrer policial, pode morrer gente que está do outro lado da rua. Como poderia ter acontecido essa tragédia? Nós evitamos uma tragédia humana, tanto em relação aos presos, quanto aos policiais, quanto às pessoas que estão ali na rua. No caso aqui de Porto Alegre, a gente tratou, chegou a vir aqui o secretário Facioli também conversar conosco. Em que pé nós estamos aqui nessa situação dos presos em viaturas e também em delegacias? Veja, a Defensoria Pública desde o início procurou o diálogo, buscou conversar, buscou diversas formas de solução, seja com o governo, com o Poder Judiciário. Diversas reuniões vêm sendo feitas na busca de uma solução e também há um habeas corpus impetrado, inclusive com uma decisão liminar determinando que os presos não fiquem em viaturas nem delegacias de polícia aqui no Estado. Também, nos próximos meses, possivelmente vai haver o julgamento do mérito desse habeas corpus, é o que nós esperamos. Mas, por enquanto, nós temos uma situação hoje ainda com presos em... Na última que a gente vai em lufadas, né? De tempo em tempo a gente vai lá, confere, vê que está aí, semana seguinte muda a pauta, mas tem que estar atento a todo instante. Veja, as pessoas estavam acostumadas a passar na Avenida João Pessoa e enxergar as viaturas ali. Foram para a rua do lado ali. Tiraram da João Pessoa e colocaram dentro do pátio do Instituto Psiquiátrico Forense, num pátio, mas também está lá uma série de pessoas algemadas, presas em viaturas por diversos dias, uma série de policiais de vários batalhões ali sem fazer a segurança pública, fazendo a guarda custódia dos presos e as pessoas ficando ali por 15, 20 dias também sem banho, algemados dentro de camburões, numa situação terrível, que é problemática para todo mundo, para os presos e para a segurança pública. O Felipe é nosso telespectador, está nos vendo lá em Novo Hamburgo, ele está dizendo que as pessoas fugiam do presídio de Novo Hamburgo antes mesmo dos contêineres cela. Há 2 anos ele presenciou 2 presos pulando o muro. Isso que é na frente de um batalhão da Brigada Militar ali em Novo Hamburgo, né? Ou seja, e essa situação da questão da custódia, né? Quando o Estado não cumpre o seu papel de custódia, o que a sociedade pode fazer nesse sentido? Me parece que a sociedade precisa provocar o questionamento e provocar a discussão sobre, afinal, quem nós temos que prender? Já roncou essa cuia aqui. De que forma nós temos que prender e compreender que quanto mais pessoas a gente prende, mais espaço nos presídios a gente vai ter. Então, é evidente que tem uma série de pessoas que estão acusadas ali de crimes graves e que precisam ser encaminhadas para o presídio, é isso que se busca. Mas talvez seja um momento da sociedade se questionar, afinal de contas, quem nós devemos prender, de que forma nós devemos prender e por quanto tempo nós devemos prender. Quem deve estar preso, né? Esse é o questionamento. Porque esse é um questionamento que se faz. Às vezes tem muitas pessoas que já têm direito a progressões e não têm essas progressões. Né? Veja, há pouco tempo atrás tinham 690 pessoas presas, nós até conversamos aqui nesse dia, que já tinham deferido a sua progressão de regime para o regime semiaberto e para o aberto. E a gente sabe, na realidade prisional, a grande maioria dos presos estão lá para o fato sem violência ou grave ameaça. Tem gente lá para pensão alimentícia. Tem pessoas presas simplesmente por furto. Tem pessoas Nessa questão da progressão, o senhor entrou com uma ação, inclusive, a Defensoria já tem julgamento disso? 690 pedidos nós fizemos, foi uma ação única. A grande maioria deles já foi resolvido, efetivamente, mas a roda segue girando. Então, nós entendemos que ainda há necessidade de se evoluir nessa questão, porque isso vai liberar vagas. Se hoje nós temos na semana passada, a informação, nós tínhamos mais de 200 pessoas presas entre delegacias de polícia e viaturas. Então, veja, se tinham 690 hoje, imagino que esse número já tenha sido um pouco menor, porque muitos já foram deferidos, mas talvez já resolvesse provisoriamente esse problema em primeiro momento. Bom, defensor Mário Rangertz, obrigado por estar conosco aqui. A gente vai aguardar aí os desdobramentos desse episódio. Já é uma decisão do TJ, ou seja, tem que ser cumprida nesse momento. Sim, é uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Esperando que seja cumprida e que as pessoas efetivamente que estão lá presas sejam encaminhadas ao presídio e que outras pessoas não sejam colocadas nessa situação. Estamos, repito, evitando uma tragédia humana, tanto para os presos quanto para os policiais e para as pessoas que transitam ali na região do Instituto Penal de Novo Hamburgo. Muito obrigado, defensor. Olha, vamos seguir falando do Poder Judiciário. Os servidores do Judiciário Estadual decidiram entrar em greve a partir dessa terça-feira. O movimento é motivado pela ameaça da extinção de cerca de 5 mil cargos de oficial escrevente. O repórter Gilberto Echauri tem as informações. Olá, André, todo mundo que acompanha aqui o RS Acontece. Olha, os trabalhadores do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul vão entrar em greve a partir de amanhã, terça-feira, 24 de setembro. A principal reivindicação da categoria é quanto à possibilidade de extinção do cargo de oficial escrevente. Há um projeto que vem tramitando na Assembleia Legislativa que, se for aprovado, extinguiria esses cargos e esses profissionais, no entanto, não seriam demitidos, eles passariam a ocupar a função de técnico judiciários. No caso, o entendimento por parte do sindicato vai no sentido de que, se isso acontecer, haveria profissionais trabalhando no mesmo local, desempenhando as mesmas funções,
mas tendo direitos e também possibilidades trabalhistas diferentes. Esse não é o único motivo da greve que a categoria vai realizar a partir de amanhã. Outras reivindicações são o aumento salarial com base nos índices da inflação e também a equiparação do valor do auxílio-refeição. Vale ressaltar também que o sindicato garantiu que haverá um mínimo de 30% de efetivo operando para que a população não fique desassistida. Lembrando que são cerca de 3.400 servidores ativos que passariam o cargo de oficial escrevente para o cargo de técnico judiciário. O Tribunal de Justiça foi procurado pela equipe de reportagem e informou que não vai se manifestar. Olha, o Alexandre Oliveira está perguntando se eu não tenho medo de engasgar com a erva. Já engasguei, Alexandre, só que você não viu, né? A gente tem um truquezinho aí. Vamos falar de flores agora. Muita gente aproveita essa época do ano para tentar entrar em forma para o verão que está batendo logo na porta. O problema é que na pressa de se obter alguns resultados, existem riscos. E é isso que a gente vai falar agora, ao vivo com a Karine Flores. Achei que estava em roupa de academia, né, Karine? Fazendo exercício, saindo no parcão. Uma boa tarde. Oi, André. Tudo bem que tá quentinho, assim, a temperatura tá bastante agradável, mas ainda não é para tanto. Estou aqui no Parcão, esse dia maravilhoso de início de primavera, e tenho certeza que muita gente que não pratica exercício fica motivada a praticar com essas temperaturas agradáveis. Aqui está comigo o personal Max Oliveira, até para dar essas dicas para as pessoas terem cuidado, né? Bacana praticar exercício físico, é importante para a saúde, mas tudo com responsabilidade, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, importante agora com a chegada da primavera, para quem ainda quer se preparar para o verão, né, tá na hora de começar. Tá certo que a minha dica é que a atividade física não se faz só pré-verão. Tem que ter a consciência que é importante fazer o ano inteiro, porque a atividade física não é só pelo estético, pela saúde, a prevenção de doenças. Todo o trabalho cardiorrespiratório é muito importante para evitar problemas de coração, problemas cerebrais, tipo AVC. Então, é interessante que as pessoas tenham consciência que a atividade física realmente ela tem que ser praticada o ano inteiro, não só pré-verão. Mas com certeza dá tempo de chegar no verão em forma, pegar uns dias lindos assim, dar uma caminhada. Quem não se inscreveu em academia ainda, dá tempo de se inscrever. Estamos há 2 meses e meio aí para começar a esquentar de verdade, então dá tempo realmente de se preparar para isso. Quais são as dicas mais importantes agora com a chegada desses dias mais quentes, de cuidado com a pele, com o corpo? O que as pessoas precisam ficar atentas para não acabar aí tendo um malefício? O ideal, nesses dias muito ensolarados e quentes, que as pessoas pratiquem atividade física no início da manhã e final da tarde, para não pegar esse sol quente. Mas se não tiver opção, protetor solar, um boné, roupas mais adequadas para o calor excessivo, que permita essa transpiração, hidratação, muito importante se hidratar, muita água, traz a garrafinha da água. Se for fazer atividade física na rua, tem que ter esses cuidados para não gerar outros problemas, né? É importante também que as pessoas elas consigam ver que tipo de exercício elas gostam mais. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de academia, não gosto de correr, mas ela tem que experimentar e para curtir o exercício físico ela precisa descobrir aquilo que mais se encaixa com o perfil. Sim, eu sempre digo que a atividade física tem que ser algo que te dê realmente prazer de fazer. Não adianta fazer as coisas obrigadas, porque tudo que é obrigado vai ter um curto período de tempo. Então as pessoas têm que se identificar, fazer uma atividade física que lhe dê prazer, que ela consiga fazer por muito tempo, manter essa atividade física. Tanto pode ser caminhada, corrida, ir para academia, natação, jogar vôlei com os amigos 1 ou 2 vezes por semana, futebol. Tudo é permitido. Dançar. Tem muita gente, conheço muita gente que dança e utiliza a dança como atividade física. Tem vários N estilos de dança, hoje dança de salão, flamenco. Então tem que explorar o seu lado que você gosta para manter essa atividade física permanente. A gente está acompanhando aqui no Parcão várias pessoas que aproveitam para dar uma caminhada, né? Então é interessante, uma dica também importante, está vendo aí o senhor que está passando, cuidado com o tênis, né? Se quem vai caminhar, vai correr, é importante estar com calçado adequado. Importante do tênis é realmente ser um tênis confortável, um tênis que te dê mobilidade no pé para caminhada, porque existe tênis
para caminhada, existe tênis para corrida e existe tênis só para passeio. Então, outra coisa também, sandália, não amortece impacto nenhum. Então, cuidar para realmente a pessoa usar o tênis adequado para a atividade que ela vai fazer. Para amortecimento de impacto, para quem vai correr, hoje existe em todas as marcas N modelos de tênis próprios para corrida. Então, nesse sentido, para se proteger do impacto excessivo, é importante usar o tênis ideal. Com relação à idade, né? A gente sabe que às vezes as pessoas ficam mais tímidas em casa, assim, mas eu já estou muito velho, não vou conseguir nada disso, né? Tem atividade específica para cada faixa etária. Não existe mais isso, porque assim como eu tenho alunos de 16 anos que faz musculação, corrida, tudo, tenho alunos de acima de 70 anos que corre também. Então não tem idade, não tem limite de idade. O importante é realmente a pessoa ter um preparo, procurar um profissional da área de educação física que oriente essa pessoa a fazer da forma adequada, da forma correta, para que ela tenha uma progressão nessa atividade que ela escolheu e faça a coisa em prol da saúde, não simplesmente começar uma atividade física sozinha, que não tem experiência nenhuma, e de repente vai se lesionar, vai se machucar, vai ficar frustrada e vai acabar não praticando mais a atividade. Então, o ideal é que realmente procure um profissional da área da educação física que oriente para ela que faça essa atividade que ela escolheu de uma forma segura e eficaz, que ela consiga dar continuidade 100% segura. Uma última dica para aquelas pessoas que dizem que começam a fazer academia, começam a fazer exercício e param. É importante ter uma rotina, tentar fazer sempre no mesmo horário. O que ajuda assim, a pessoa a não desistir? É aquela história de já choveu, já hoje não vou, tá frio. O que essa pessoa tem que fazer para persistir? Olha, eu sempre oriento que toda atividade física tem que ter pelo menos 2 vezes por semana para ter um resultado efetivo. No mínimo de 2 vezes por semana. Por exemplo, hoje estou cansado, tive reunião, estou estressado. Isso, pelo contrário, a atividade física vai tirar a pessoa desse estresse. Mas se a pessoa realmente não está afim de... Amanhã outro dia, levanta, vai recuperar aquele treino que ela não fez no dia anterior. O importante é ela não se desmotivar. Se não deu para fazer hoje, faz amanhã, não deu amanhã, faz depois, mas manter a rotina que pelo menos, no mínimo 2 vezes por semana, a pessoa pratique essa atividade que ela escolheu. Muito obrigada, Max. Espero que em casa, quem ainda não pratica exercício físico, fique aí inspirado, aproveite a primavera, André, para ir para os parques, as ruas aqui da capital e se exercitar. Eu estou inspiradíssimo, estou matriculado desde o início do ano na academia, não compareço, mas matriculado eu estou. Obrigado, Karine. Karine Flores falando conosco direto lá do Parcão. Olha, nós vamos para mais um intervalo e na volta nós vamos falar de inclusão. Uma missa para surdos torna o ritual religioso acessível para quem tem deficiência auditiva. Nós já voltamos. Próxima quarta-feira, dia 26, é o Dia Nacional do Surdo. A data foi criada para lembrar a fundação do Instituto Nacional dos Surdos Mudos em 1857, que foi a primeira escola a atender esse público do país lá no Rio de Janeiro. Neste fim de semana, a Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Porto Alegre retomou uma tradição. Todo terceiro sábado do mês haverá uma missa celebrada na língua brasileira de sinais. Igreja lotada para acompanhar a missa. Mas essa não é igual a todas. Basta olhar para o altar e você vai notar a diferença. Ao lado do padre, um intérprete de Libras. Que bom estarmos de novo na companhia dos surdos. Estava sentindo saudade de vocês na celebração desta missa. E essa não é uma exceção. A paróquia São Francisco de Assis, que fica no bairro Santana, em Porto Alegre, realiza uma missa com interpretação na língua brasileira de sinais, uma vez por mês, sempre no terceiro sábado, às 5 horas da tarde. O objetivo é promover a inclusão e a conscientização. A gente vai percebendo que muitas das pessoas que têm alguma deficiência, e nesse caso a questão auditiva, a surdez, não participam porque não entendem o que está sendo falado. A língua brasileira de sinais, a pessoa aprendendo ela e interpretando, as pessoas vêm participar. O Frei Luiz, que é formado em Libras há mais de 20 anos, foi um dos intérpretes dessa missa. Um momento de muita emoção para ele. Interpretar ao lado do padre ali que vai celebrar é uma emoção única. Na verdade, aqui neste momento, com o intérprete de língua brasileira de sinais, os protagonistas são os surdos.
Rafaela é surda e foi uma das primeiras a chegar na paróquia. Ela estava feliz em poder entender o que era dito pelo padre e participar dos cantos e orações. Me sinto muito bem participando aqui. Tem um momento das leituras, eu acompanho, a gente copia as respostas, as palavras, as explicações. Depois na tradução tem toda essa explicação. Mariana é professora e está estudando Libras. Ela quer unir o amor pelo ensino e pela religião à inclusão. Eu gostei muito do meu primeiro contato com a Libras, achei muito legal, muito diferente. E por ser católica, por estar na igreja católica, eu acredito que essas pessoas também, né, têm que ter a oportunidade de conhecer Cristo e a gente poder evangelizar através da catequese, através do contato, né, criar amigos que também e ter essa inclusão, né, acho muito importante entre o ouvinte e o surdo. Mariana nos ajudou na comunicação com a Ana, que é surda, e nos contou o quanto é difícil acompanhar uma missa sem um intérprete. É muito difícil entender o que o padre fala. Precisa de intérprete, é muito importante a acessibilidade do surdo. E porque é muito visual. E é muito difícil ela ver e entender. Agora, podendo participar de uma missa com Libras, ao lado de outras pessoas com a mesma deficiência, ela não se sente mais sozinha. Ela se sente muito importante porque ela consegue entender a palavra de Deus. Isso deixa ela melhor, faz ela se sentir melhor. Se não tem intérprete, ela não consegue se entender, ela se sente sozinha. Que bom mundo que seja para todos, né? Nessa semana, a Escola Municipal de Surdos Bilíngue Salomão Vatnik promove atividades especiais para lembrar as conquistas da comunidade surda. Em debate, os direitos, necessidades e a comunicação entre as pessoas com deficiência auditiva. A escola, que pertence ao município de Porto Alegre, fica no bairro Intercap e foi criada em 2008 e atende 50 alunos nas modalidades regular e também educação de jovens e adultos. Aliás, também no bairro Intercap fica a Kinder, o Centro de Integração da Criança Especial. A entidade está numa cruzada para ampliar os recursos que ficam no Rio Grande do Sul através da renúncia fiscal. Sabe quando chega o final do ano, que dizem que você pode doar 6% do imposto de renda? Enfim, em benefício do Fundo Criança e também do Fundo Municipal do Idoso. O diretor da entidade, o André Veiga, é nosso convidado aqui no RS Acontece. Obrigado por estar com a gente, André. Eu que te agradeço. Uma saudação especialíssima nesse início de primavera a ti e aos teus telespectadores também. Você me contou uma coisa esses dias que eu fiquei absolutamente impressionado. Nem 10% dos recursos que poderiam ficar no Rio Grande do Sul sem o gaúcho gastar 1 centavo a mais com isso, ficam por aqui, é isso? Na verdade, é menos de 7%. Nós, tomando os dados da arrecadação de 2018, temos um número potencial no Rio Grande do Sul de 500 milhões e uma arrecadação entre os dois fundos municipais de Porto Alegre na faixa de 32 milhões de reais. Ou seja, nem 7%. Nem 7%, é menos de 7%. Esse potencial, como é que a gente calcula esse potencial de 500 milhões? Esse potencial de 500 milhões, ele toma por base apenas as declarações de formulário completo das pessoas físicas. Declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda e formulário completo da pessoa física. Ou seja, se você agregar a esse número os formulários que não são completos, que estão fora desta regra, e mais as empresas de lucro real, seguramente esse potencial é de umas 2 ou 3 vezes maior ainda. Ou seja, quem declara completo, faz a declaração de imposto de renda completo, pode doar 6% do imposto devido, é isso? Antes do ano fiscal terminar, 6%. Existe hoje no site do Fundo Criança e no nosso próprio site da Kinder, um mecanismo onde a pessoa pode fazer uma espécie de ensaio, uma espécie de conta que antecede a sua própria declaração de imposto de renda, porque esta regra de dedução de 6%, ela precisa ser executada dentro do ano fiscal. Ou seja, é imposto devido. É imposto devido. A pessoa, se não fizer a doação esse ano, vai pagar quando chegar abril, maio. Vai pagar na declaração do ano que vem. E o que muda é que esse recurso fica aqui com destinação certa. André, a gente que vem conversando muito com a comunidade, com a sociedade como um todo, eu venho chamando a atenção, e tu próprio já me chamasse a atenção também sobre isso, o slogan menos Brasília, mais Brasil, ele só faz sentido se a sociedade tiver nas suas mãos esses mecanismos que deixam o terceiro setor, principalmente, executar com mais liberdade, com mais folga,
as políticas que o primeiro setor, que o governo, por assim dizer, como um todo, não consegue executar. Então, me causa até uma certa estranheza que uma sociedade dita politizada como a nossa deixe escapar 470 milhões de reais. É um mecanismo tão simples, É né? simples, Porque, é simples. assim, a gente está falando da Kinder, mas podia estar falando do Pão dos Pobres, podia estar falando do Asilo Padre Cacique, podia estar falando da Casa do Menino Jesus de Praga, de tantas entidades que vão usar esse recurso para investir em coisas aqui no Rio Grande do Sul. Entre outras coisas, vai gerar outros impostos, movimentar a economia. Isso mesmo. No todo dos 2 conselhos que estão organizados em Porto Alegre, e que os fundos são consequência disso, que é o Conselho da Criança e do Adolescente e o do Idoso, são cerca de 500 entidades praticando diariamente algo como 60 mil atendimentos diários às pessoas. Sem que a sociedade perceba, porque o setor é silencioso, ele muito mais trabalha do que fala da sua própria obra, e faz um trabalho espetacular, como tu próprio já presenciaste em tantos lugares. No caso da Kinder, qual é o serviço que a Kinder presta? A Kinder hoje atende 130 crianças aproximadamente numa escola de educação especial, Crianças com deficiências múltiplas. Crianças com deficiências múltiplas numa escola de educação especial, que tem licença do Conselho Estadual de Educação para funcionar, portanto é uma escola constituída com professores, com pedagogos, com enfermaria, com monitores, com todo o aparato para uma escola desse tipo funcionar. Atende num outro programa cerca de 100 crianças aproximadamente, num programa de estimulação precoce de 0 a 3 anos, e ainda atende num convênio com o município mais 153 pessoas na área de fisioterapia. Só nós fizemos o ano passado 30 mil atendimentos. Só a Kinder. E esses atendimentos todos gratuitos? Completamente gratuitos. Inclusive, quando somos desafiados por algumas famílias que não acreditam que isso seja possível, porque parece a Europa velha, a Europa evoluída, nós convidamos as pessoas a serem doadores da Kinder, no que nos faz muito gosto, inclusive, que temos doadores hoje na área privada também. Hoje, esses recursos que vêm para o Fundo Criança, eles respondem por quanto do gasto mensal da União? Os recursos hoje respondem, André, por cerca de 30% da nossa necessidade financeira. Os outros recursos vêm de outras fontes. Ou seja, se nós conseguíssemos unicamente dobrar esse valor, que hoje é 7%, passássemos para 14%, poderia já ser 60%. Poderia ser, no nosso caso... Nós estamos falando do global. A Kinder vai ganhar um pedacinho desse processo. Sim, a Kinder hoje, André, ela tem historicamente, nos últimos 5 anos, ela é a 5ª maior captadora do Rio Grande do Sul. Ela tem hoje 5% do bolo captado do Fundo Criança, e a partir disso estruturou uma política financeira que permite uma perenidade da instituição, que já fez 30 anos o ano passado, e que numa conta rápida, ela numa condição de Fundo Criança ao dobro, poderia expandir os 30 mil atendimentos aí para perto de 40, 50. Bom, vamos fazer o apelo ao seguinte, você que tem imposto de renda, declaração completa, quem tem simplificado pode doar, mas não tem esse benefício. Perfeito. Quem tem a declaração completa, 6% do seu imposto devido, você pode até 31 de dezembro, é isso, né, André? Exatamente. Escolher uma entidade, que pode ser a Kinder ou qualquer outra, fazer a doação, esse dinheiro vai ficar aqui no estado. Porque senão ele vai embora para Brasília, volta até chegar aqui, final do ano que vem, se tanto. Não chega. Não chega, né? Esse aqui é o pior, né? É gasto em orçamentos e em escaninhos do orçamento público federal, que é uma coisa gigantesca e que realmente o dinheiro termina não voltando para o Estado. Tem informação tanto na página do Fundo Criança quanto na página da Kinder. Na página da Kinder, no Fundo Criança, e lá você vai encontrar e-mails nossos, telefones, e para todo mundo que estiver interessado de participar dessa cruzada, que é uma cruzada cívica. Uma cruzada nossa. Uma cruzada nossa e uma cruzada cívica. Estamos lado a lado nesse processo. Minha declaração é simplificada, mas se fosse a completa, já estava nesse processo. Mas o importante é o seguinte, você pode doar em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Aí é doação, é solidariedade mesmo. É muito bem-vinda, Sérgio. André, obrigado por estar conosco aqui, André Veiga. Parabéns pelo trabalho de vocês lá na Kinder. Muito obrigado pelo espaço que tu vem nos dando. Obrigado por estar conosco. Hora do intervalo, agora, 1 hora do intervalo. E na volta você vai conhecer um projeto que está resgatando a autoestima de moradores de uma comunidade muito pobre de Alvorada aqui na região metropolitana. Nós já voltamos.
Um projeto de inclusão desenvolvido na Vila Umbu, em Alvorada, está resgatando a autoestima dos moradores do local, que é um dos mais esquecidos aqui do estado, pois não foi esquecido pelo Evandro Razi, que foi lá conferir e mostra para a gente como é que o projeto funciona aqui no RS Acontece. Um dos bairros mais vulneráveis do município de Alvorada, a Vila Umbu é considerada hoje um dos maiores em população da região. E a maior preocupação dos voluntários do projeto Família Tudo Tem é tirar as crianças das ruas. É muita violência e a gente acabou perdendo muitos amigos por conta dessa violência e por conta disso a gente resolveu criar a Família Tudo Tem. A gente tenta trazer um pouco de alegria aí para essa criançada e botar na cabeça delas que tem uma segunda opção, não só o tráfico, mas sim tem um lado bom da vida aí que é poder rir, poder brincar, poder ser o jovem que a gente antigamente era e hoje em dia a gente não pode ser mais, né? Projetos voluntários e festividades comemorativas alegram o local. A gente faz a entrega de material escolar para a criançada que precisa, faz o Dia das Crianças, faz a Páscoa, faz o Natal. A gente doa rancho, cestas básicas para as famílias também que precisam. É gratificante quando a gente vê essa praça aqui cheia, lotada, daquelas crianças, aquele sorriso, porque tem crianças que vêm aqui, que não comeram no dia e a gente oferece cachorro-quente, refri, pipoca. O crime não é a única escolha numa comunidade. Projetos sociais elevam a autoestima dos moradores e as crianças o futuro da Vila Umbu. Desde o começo foi sempre as crianças, porque é onde inicia. Se a gente mostrar fazendo bem, eles vão também querer um dia ser que nem a gente, fazer o bem para o outro. A gente quer que eles estudem, que eles trabalhem, que eles sejam pessoas do bem, como a gente é. O projeto social tem feito a diferença na vida das famílias da Vila Umbu. Vocês vão conhecer agora a história da Gabriela, 36 anos e 6 filhos, moradora do Umbu e recebe o carinho Tudo Tem. Tudo Tem para mim é uma esperança. Já foi bacana mesmo o que fizeram até agora, mas para mim ainda tem muita história com eles assim, então é o que eu acredito, que eu gostei, a diferença do Tudo Tem. Que tem crianças que não têm, às vezes um prato de arroz, de feijão para comer dentro de casa, né? E eu, graças a Deus, meus filhos têm, sabe? Não falta, hoje não falta comida nada para eles, não falta roupa, não falta material, sabe? E tanto que a família Tudo Tem, quando pode, eles me vêem na rua, se eles me vejam, eles me perguntam, né, se eu preciso de alguma coisa, como é que eu tô, né? Então não tem. Essa família que criou aí no Umbu, assim, ó, uma família muito especial mesmo. As crianças bem cuidadas serão o futuro de um mundo melhor. Esse é o lema da família Tudo Tem. Vai precisar mesmo, né, do Tudo Tem e da solidariedade, porque você viu ali que o poder público mesmo não tem nada, não tem asfalto, não tem esgoto, ou seja, as pessoas ficam jogadas de qualquer jeito. Que bom que tem uma mão para dar solidariedade. E nós seguimos o nosso passeio pelos encantos do Uruguai. Hoje, Julian Serafim nos mostra o artesanato que é produzido na fronteira entre o Brasil e o país vizinho. A gente já sabe que aqui na fronteira, em Ribeira, se come muito bem, se compra também muito bem, mas o artesanato local não fica para trás. A gente vai conhecer peças incríveis produzidas por artesãos aqui da fronteira. Vem com a gente. Olha só que fantástico esse artesanato. Essa peça que você está vendo foi feita com sementes de pimentão. E a autora dessa peça é a Noeli. Noeli, me conta, como é que você chegou nessa técnica, fazendo essas peças belíssimas? Essa ideia de criar, de utilizar o lixo orgânico, que no caso é a arte sustentável, foi num momento assim, né, digamos que uns 10 anos atrás mais ou menos, a solicitação de uma colega do magistério que queria alguma coisa diferente para presentear algumas autoridades do município. E aí surgiu assim, eu vou utilizar o lixo orgânico.
Esse artesanato aqui é feito com metais recicláveis. É fantástico, né? Como é que você chegou nessa técnica, que é uma técnica aqui da fronteira também? Sim, é uma técnica nossa, a gente foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Esse ponto eu fui chegar devido sou apaixonado por motos, né? Então fui começando a criar, fazer um trabalho em conjunto com o meio ambiente, né? Porque o pessoal joga tanto fora material que demora para o tempo, né? E aí eu comecei a recolher esse material com um amigo meu, em oficina, comecei a criar essas peças. São peças exclusivas, eu faço 1, 2 peças talvez e começo a montar a partir desse material que eu consigo arrecadar. Essas mateiras de couro que você está vendo é produzida por uma carioca que mora já há 2 anos aqui na fronteira e aprendeu tudo com o marido gaúcho. Como assim? Veio lá daquele calorão, agora está aqui produzindo madeira. Já pensou uma vez na vida poder fazer isso? Olha, eu já gostava do frio. Eu nunca suportei o calor do Rio de Janeiro. Eu morria, né? Apesar que eu nasci lá, né? Mas conheci meu marido pela internet, vim pra cá, né? Me adaptei rápido. Estou aqui agora na fronteira, fazendo madeira, fazendo garrafa térmica, né? Produzindo esse trabalho maravilhoso que eu pensava que nem existia. Uma das características aqui da fronteira é o consumo de carne de ovelha, mas é claro que se aproveita muito da lã e aí se criam essas peças fantásticas. Isso aqui é a cara da fronteira, né? É a cara da fronteira, exatamente, porque a lã de ovelha é aqui da fronteira mesmo, a criação, tudo mais, né? Então nós resolvemos, depois de fazer um curso, formarmos uma associação e trabalhar. A nossa intenção e o nosso sonho é levar esse trabalho para o Brasil inteiro, né? E essa edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 6:50 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde para você. Até amanhã, às 1:30 da tarde. Aproveite o dia.